formei em engenharia ambiental aqui na UFRJ agora, e durante a minha graduação eu participei do grupo MUDA, que é o Mutirão de Agroecologia, né, e agora, terminando meu vínculo oficial com a UFRJ aqui nesse momento, né, pretendo estar ainda envolvido com o MUDA, mas me envolvendo também com outros trabalhos fora da universidade, né, e daí eu venho trabalhando como microempreendedor individual, prestando serviços relacionados à agroecologia, com a empresa Tal Permacultura, que está também a logo aí. Bem, e eu costumo dizer que, na verdade, a agroecologia que me escolheu, né, e eu sou muito grato por isso, porque foi o caminho que eu encontrei para me emancipar do caminho, né, que é, digamos, o mais fácil predestinado para os indivíduos se darem bem na nossa sociedade hegemônica, né, que é seguir sua carreira de estudos, conseguir um emprego, né, ser fiel ao seu patrão, conseguir uma aposentadoria, né. Então eu já entrei no curso de engenharia ambiental um pouco contrariado, né, já pensando que não sei se eu vou mesmo querer trabalhar com engenharia, apesar de eu me dar bem, né, com esse tipo de conhecimento, de eu gostar de estudar isso, mas eu não quero trabalhar numa multinacional, né, não quero ser um empregado que às vezes dou um parecer técnico, mas o que vale é a aprovação política, né, e às vezes o parecer técnico é desmerecido porque você está numa posição hierárquica inferior, né. Então a agroecologia foi quem me deu motivação, né, e ter encontrado o Grupo MUDA, de fato, foi o que me fez permanecer e acreditar que a engenharia ambiental era um bom caminho para mim, né, e passar a gostar e me dedicar mais ao curso, entendendo que a engenharia ambiental seria uma ferramenta para mim estar promovendo a agroecologia, né, também. E aí, nesse sentido, o MUDA começou em 2009, dentro do curso de engenharia ambiental, que era um curso relativamente novo, e muito teórico, né? Então um curso que fala de meio ambiente e tinha muito pouco contato com a natureza, muito pouco atividades práticas, né? Nenhuma atividade de extensão praticamente, né? E não se discutia nada de agricultura, né? Uma agricultura que se diz ambiental, mas que vem da ênfase em recursos hídricos da engenharia civil, então o foco é muito nos recursos hídricos, saneamento, gestão de resíduos, né? Mas pouco se fala do meio rural, né, da questão do ambiente numa escala mais ampla ainda, né. Então, nesse sentido, surgiu o MUDA e vem pautando dentro do Centro de Tecnologia a agroecologia como um campo de pesquisas importante também ao Centro de Tecnologia, né. Nesse sentido, um dos objetivos do MUDA foi criar uma área experimental, a nossa área experimental do outro lado da rua aqui, colado à grade com a linha amarela, é o Laboratório Vivo de Agroecologia e Permacultura, e ele se propõe a ser um centro de tecnologias sociais, né? E como foi mencionado na abertura também, né, que socioambiental é um termo redundante, né, porque ambiente inclui a sociedade dentro disso, né? E assim como a agroecologia tem uma visão de agricultura que é muito diferente da visão de agricultura do agronegócio, né? Então você pode ter a visão de agricultura como um processo de produção de alimento, né? Ou a visão da agroecologia mais como uma visão de cuidado na natureza por si, né? Então, você fazer agricultura dentro do contexto da agroecologia é você estar cuidando da terra, né? Então, é uma visão de agricultura voltada para o cuidado da natureza, incluindo nós, seres humanos, como parte dela, né, também. Então, visa a saúde coletiva, né, de uma forma que beneficie os seres humanos e todos os outros seres desse ecossistema, né? Então, nesse sentido, o próprio termo agroecologia também é redundante, né? Porque se você, para fazer agricultura de uma forma harmônica, cuidando da terra, você precisa entender um pouco de ecologia, né? Então, e a gente vive militando por esses movimentos que a gente às vezes tem que ser redundante, criar pleonasmo para dar ênfase, né, no que a gente quer mostrar. Assim é o alimento orgânico, né? Todo alimento deveria ser orgânico, né? A gente não come mineral puro, né? A gente não come. Então, assim como é a tecnologia social, né? Toda tecnologia deveria ter fins sociais, né? De estar favorecendo a sociedade, beneficiando a sociedade. Mas a gente tem que enfatizar um modelo de produção de tecnologia que tem outros objetivos que não só a obtenção de lucro e acumulação de capital, né? Então, que seria definição de tecnologia social, né, mais amplamente aceita, é que são tecnologias voltadas, desenvolvidas na interação com a prática, né, com os grupos que se utilizam dessa tecnologia, né, então com as comunidades fora da academia, né, e
voltadas para promover a resolução de algum problema social. Então, questões sociais coletivas, né, como gestão de resíduos, né, obtenção de água, produção de alimentos, e também que geram um benefício social às famílias e indivíduos, né, no sentido de dar mais segurança alimentar, mais saneamento, né, mais autonomia, geração de renda. Então, nesse sentido, a gente continua, né, militando dessa forma. Educação ambiental seria outro termo redundante, né? E aí o MUDA participou da criação da Rede de Agroecologia da UFRJ em 2015 para 2016. O MUDA esteve participando da organização da primeira, da segunda e da terceira semana de agroecologia da UFRJ, junto a outros coletivos, né, que aconteceram em 2009, 2012 e 2015. E a partir de 2015 foi criada oficialmente a Rede de Agroecologia da UFRJ, e também criado um pouco antes de 2015 o NIDES, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, que nasce a partir da percepção dos grupos extensionistas no Centro de Tecnologia, que percebem que precisavam ter um apoio numa escala de poder acima, né? Enquanto que no Centro de Tecnologia o ensino era muito bem representado pela Escola Politécnica, pela Escola de Química, a pesquisa muito bem representada pela COP, e a extensão cada um por si, né? Então cada grupo que queria fazer extensão tinha que batalhar por conta própria, defender, né, suas motivações, suas causas. Então, a partir disso, os grupos extensionistas do CT passaram a se juntar e foi criado um órgão suplementar no CT, né? Hoje são 5 órgãos, né? A Escola Politécnica, a Escola de Química, o Instituto de Macromoléculas, COP e NIDES, que é um núcleo interdisciplinar, né, que dá apoio, é um guarda-chuva aos projetos, os grupos que trabalham, né, com tecnologia para o desenvolvimento social. Então, no geral, grupos extensionistas, né? Bem, aí uma pergunta, né, que pauta muito a minha atuação, né, assim, e acho que tem a ver com o potencial emancipatório da agroecologia, é o que você sustenta quando se alimenta, né, assim. E aí, se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se você não sabe de onde vem sua comida, como saberá se ela respeita a vida? Se ela é rica em vitaminas ou se simplesmente enche a sua barriga, né? Como foi feito seu alimento? Foi com amor ou foi com veneno? Né? Então, o que você sustenta quando se alimenta, né? O agronegócio está fazendo desertos, espalhando hábitos que não são certos, botando veneno por todo o terreno, fertilizantes que são poluentes, expulsando a vida do seu trabalho para dar lugar a todo o maquinário. E desnaturando o nosso alimento é que eles produzem doenças para vender remédios, né? Então, o que você sustenta quando se alimenta, né? Enquanto isso, a agroecologia traz a liberdade, resgatando o rural e roçando a cidade, valorizando os conhecimentos tradicionais, populares, modernos e acadêmicos, e fechando o ciclo dos nutrientes que se tem comida sem poluentes. E ao contrário, né, de muitos dos movimentos ambientalistas ou mudanças climáticas, a agroecologia defende que com a presença de toda a gente ainda consegue melhorar o ambiente. Contrapondo a questão de que o crescimento populacional seria um grande limitante para a crise ambiental, né? Quando a gente vê que esse é um argumento falacioso da Revolução Verde, né? São dados da evolução da produção de alimentos e da evolução da população, né, no último meio século, né? Então, dizia-se que a população ia crescer exponencial e o crescimento da produção de alimentos não daria conta, né? E o que aconteceu é que a produção de alimentos cresceu muito mais do que a população, e hoje a gente tem um nível de desperdício que é absurdo. Cerca de 2/3 da produção de alimentos no mundo é desperdiçada, né? Assim, e enquanto isso, a gente não conseguiu resolver o problema da fome, né, ainda. Então, bem, se eu vou passar grandes impactos da agricultura industrial, já foi contemplado, né, aí. E agravou muito também a desigualdade social nesse processo. Então, eu acho que uma das questões centrais da agroecologia, enquanto potencial emancipatório, é que é um movimento que lida com a emancipação das minorias reprimidas, né? Então, é um movimento que, eu acho que um diferencial da agroecologia para outros movimentos sociais é que eles têm um respaldo popular dos movimentos sociais, né, por dar protagonismo aos agricultores, né, aos movimentos que estão defendendo isso,
mas ao mesmo tempo ele tem um respaldo acadêmico, né, também. Então esse avançar, né, de forma paralela, tanto na academia quanto na prática e nos movimentos sociais, acho que dá uma força, né, de atuação da agroecologia, de emancipação tanto dos indivíduos quanto das famílias, coletivos, comunidades, inclusive povos, né? Que a agroecologia se pauta muito na autogestão, e a autogestão também tem diversos, né, entendimentos sobre ela, mas eu entendo que a autogestão é muito você estar ciente do seu poder de influência nas diversas escalas de tomada de decisão, né? Então, uma autogestão plena é quando você está participando da gestão da sua própria residência, dos seus próprios grupos comunitários, do seu próprio município, do seu próprio estado, país, continente, né? Então, de uma forma geral, as linhas de agricultura ecológica estão voltadas para cuidar do planeta como um todo, para a gente possa permanecer com saúde aqui, né? Nossa geração e as gerações futuras, né? Então, acho que isso fica inviável, né, sem pensar na inclusão das minorias e redução da desigualdade social. E aí trago duas charges, né, que também dialogam um pouco com isso. O índio falando: enquanto você acha que não tem nada a ver com isso, eles tomam nossas terras para plantar o veneno que os seus filhos vão comer. Né, assim, então, a questão indígena tem tudo a ver com a gente está comendo. Né, e a gente paga para essas pessoas que estão lá plantando veneno onde era floresta. Né, então, e aí outra charge do Latuf, que é a agroecologia, né, traz ferramentas, né, para a gente estar estabelecendo um novo paradigma, né, que tem que vir a partir de tornar o paradigma hegemônico obsoleto. Né, então, isso vem a partir do respaldo dos movimentos sociais, né, e também da academia, né, porque a academia exerce um poder de influência muito forte, né, também. Então, nesse sentido, enquanto estudante, eu me organizei num grupo que estava pautando por se emancipar, né, só da grade curricular pré-estabelecida, dos requisitos básicos, né, e pleitear o estudo de coisas que nós achávamos relevantes. Né. Nesse sentido, enquanto grupo de agroecologia, começamos a articular dentro da UFRJ, a rede de agroecologia, participar da articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, a rede carioca de agricultura urbana, e aí também da rede dos grupos de agroecologia do Brasil, que foi por onde, nesses encontros nacionais de grupos, eu conheci o Guilherme, a Mariana, e não só eles, mas também grato ao convite, né, e por estar acontecendo esse debate aqui. E aí, bem, essa foto aqui eu vou deixar para o Ravengar falar um pouco mais, né, mas uma das questões, né, da agroecologia também está fornecendo as necessidades básicas do ser humano, não só a produção de alimentos, né, assim, mas entendendo que a gente obtém essas necessidades básicas a partir da natureza, né, e sendo a agroecologia uma forma de agricultura que cuida da natureza, a gente precisa obter dela também outras necessidades, né? Então, se fala às vezes de 5 A's necessários para a sobrevivência do ser humano, que seria alimento de qualidade, ar de qualidade, água de qualidade, abrigo saudável e agasalhos, né? Então, você vai pensar nesses 5 itens, a agroecologia pode estar te dando autonomia de você obter seus próprios itens de baixo custo, né? Seja articulando com produtores, artesãos que já fazem parte desse trabalho, você troca alguma coisa com eles, ou seja, você mesmo se apropriando do conhecimento necessário para você ter uma boa água, uma boa comida, um bom abrigo, né? Boas vestimentas. Então, uma das questões para se praticar agroecologia, principalmente dentro do meio urbano, é a terra, né? E também no meio rural, né? Porque hoje a concentração fundiária no Brasil é gigantesca, né? A maior parte da nossa população é urbana, né? Enquanto que a maior parte das nossas terras está na mão de 1% da população, menos que isso, né? Assim. Então, falta terra enquanto substrato para plantio e falta terra enquanto território mesmo, né? Para que se estabeleçam comunidades e prosperem, desenvolvam economia, né? Então, uma questão central em relação ao território são os movimentos sociais pela reforma agrária, né? Então, uma outra máxima, sem reforma agrária não é agroecologia, né? E a questão da terra enquanto substrato são os resíduos, né? Assim, então, essas fotos aqui exemplificam a técnica trazida pelo Ravengar, que é o substrato instantâneo, e que você produz
Ali, como vocês podem ver, é um quintal cimentado, né, e a partir de resíduos sólidos como folha de árvore, grama cortada, potes de garrafa PET, foi montada uma horta sob concreto, né, e super produtiva, utilizando apenas resíduos, né, assim. Então o gasto foi basicamente ATP, energia humana, né, assim. Então um dos grandes potenciais da agroecologia está juntando 3 campos necessários à manutenção pública e que podem estar se articulando para gerar economia, né, que um deles é a gestão de resíduos, outro deles é a manutenção de áreas verdes e o terceiro a aquisição, né, e abastecimento de alimentos, né, assim. Então eu trago no meu trabalho de conclusão de curso uma proposta, né, sintetizando a história do MUDA e os resultados que o MUDA trouxe. Seria uma proposta a ser implementada na cidade universitária enquanto plano piloto, que se chama Paisagens Orgânicas Comestíveis e que busca integrar essas 3 áreas, né, a gestão de resíduos com manutenção de áreas verdes e a produção e aquisição de alimentos, né. Então a gente entende que, né, a união desses 3 setores, né, trabalhando juntos com a agroecologia, a gente pode estar trazendo muito mais autonomia, né, tanto para a manutenção pública da cidade universitária, para o sistema de alimentação, como também para a gestão de resíduos, né, a gente está gastando, que são os maiores contratos da UFRJ com destinação de resíduos, manutenção de áreas públicas e alimentação. Só aqui, não vou aprofundar na técnica, né, mas eu trago 2 tipos de compostagem, um que é mais utilizado para ambientes fechados, composteira doméstica, através de minhocários, e a compostagem termofílica, que geralmente é feita numa escala um pouco maior, e é o processo adotado pela Revolução dos Baldios. Bem, e obrigado. Acho que